te falar, hein, pessoal? Então eu vou aproveitar hoje o ensejo do outro vídeo que eu fiz sobre as bailarinas no século XIX para falar um pouquinho mais sobre mulheres no século XIX, né? Gente, olha só o que acontece. A visão que as pessoas tinham da mulher no século XIX era muito diferente da visão que elas têm hoje. Tanto é assim que essas mulheres que, por exemplo, hoje você vê lá, que nem eu falei no outro vídeo, da estátua, né, da bailarina de 14 anos. Hoje, se fossem fazer uma estátua de uma bailarina de 14 anos, ia ser uma bailarina ali, toda bonitinha, toda fofinha e tal. Naquela época dava pra ver, inclusive, as marcas da miséria no rosto dela, né? Então, e todo mundo ficou escandalizado na época. Quem ficaria escandalizado de ver, por exemplo, hoje, uma estátua de bailarina? Ninguém. Tanto que a estátua ela é extremamente aclamada hoje, né? Na época, falaram coisas horríveis acerca da estátua, né, gente? Mas aí o que acontece? Então, a visão que havia da mulher era muito diferente da visão que se tem hoje. Tanto que nos livros a gente via assim, saia curta. Saia curta era no tornozelo, né, gente? Hoje saia curta é aquelas que mostra tudo. Mostra tudo, só falta ficar pelada. Mas naquela época saia curta era saia no tornozelo. E hoje em dia qualquer saia no joelho pra gente é saia comprida. Gente, vamos ver então duas mulheres que fizeram romances delas, tá, gente? Lá no século XIX fizeram romances delas. Elas eram idealizadas, mas ao mesmo tempo que elas foram idealizadas, elas foram colocadas numa situação não muito legal. E para que, como era romance romântico, lembrando, romance romântico ele é idealizado. Tem o idealismo, tem a redenção, tem aquelas coisas todas. E no romance realista era tiro, porrada e bomba. Era a vida como ela é, né? Romance romântico, gente, era idealizado. E para que elas continuassem sendo idealizadas, dentro de um determinado contexto, elas precisaram morrer. Por quê? Porque se elas não morressem, elas vão ficar ali numa condição que não ia ser idealizada o suficiente. Então, até para o ideal romântico, era melhor morrer do que estar numa determinada situação. E isso era muito impingido, principalmente a mulher, né? Porque a mulher naquele tempo, mulher não virgem e não viúva, acabou, a vida dela acabou ali, né? E infelizmente tinha disso naquela época, né? E a gente vai ter que, enfim, lidar com isso. Então essas duas heroínas, por assim dizer, se é que nós podemos chamar de heroínas, por assim dizer, né? Eu vou falar de duas heroínas que eram das obras do José de Alencar, porque o José de Alencar ele era da escola romântica, foi um dos escritores mais prolíficos no Brasil da escola romântica, e ele escreveu muitos romances na época, inclusive fazia muito sucesso entre as mocinhas, esse tipo de romance, mas alguns dos romances dele foram muito polêmicos, porque mexeram com questões que, para a época, o pessoal não estava muito acostumado a lidar. Então eu vou falar da Lucila e da Iracema. Da Iracema eu fiz o TCC, quando eu estava na faculdade, só que assim, eu fiz um TCC comparando Iracema e o Macunaíma. O Macunaíma não tem nada de romântico. O Macunaíma é totalmente doido. Inclusive, era uma inovação para a época, né? Porque o Macunaíma já é do modernismo, e aquele modernismo louco. O cara totalmente louco, assim. É nos anos 20, né? Do século 20. Há cerca de 100 anos atrás aí. Mas o Macunaíma, ele é totalmente doido. Não tinha nada de romântico. Tanto que o subtítulo ali é o herói sem nenhum caráter. Mas hoje não vamos falar do Macunaíma, vamos falar da Iracema e da Lucila. Elas são heroínas, por assim dizer, que elas precisam morrer no fim do romance. Por que a Lucila, por exemplo, ela precisa morrer?
porque a Lucila era prostituta. Só que ela é uma prostituta idealizada, por assim dizer. Sara, como assim? Uma prostituta idealizada. Gente, lembremos assim, que no século XIX, a prostituição ela era basicamente um mal necessário. Ele tanto era um mal necessário que a imensa maioria dos homens, eles iniciavam vida sexual com as prostitutas e eles também faziam a coisa da seguinte forma. Eles estavam ali com as mulheres, mas eles jamais, por exemplo, trariam elas para dentro de casa. Hoje a mulher, ela malemar, ela pode tomar outros caminhos. Naquele tempo, se a menina, enfim, não fosse mais virgem e não fosse casada, acabou, não tinha outro destino para ela. Ou no máximo ir para um convento. Mas no geral não tinha muito destino diferente para ela não, se ela não fosse mais virgem, entendeu? Só que a história da Lucila, ela é meio que idealizada, por quê? Porque ela começou a se prostituir para salvar a família de uma doença. A família toda doente. E diz ser que ela não fez porque quis, ela fez para conseguir dinheiro para salvar a família. E ela se tornou acompanhante de luxo. Ela não era aquelas baratinha, ela era uma acompanhante de luxo. Só que como ela vai ser idealizada porque é a escola romântica, né? Ela vai acabar se tornando amante de um cara que ele frequentava lá os bailes, frequentava as coisas, e certas mulheres andavam sozinhas nos bailes e tal, e já sabiam que elas eram acompanhantes. Por que eles sabiam? Porque moça de família ia sempre acompanhada de alguém da família e não ficava fora até certas horas, né? Então era outro esquema. Mulher que saia sozinha, eles já sabiam o que era. E ele começou a se tornar assim amante dela. Com o tempo, eles se apaixonam, por assim dizer. Ela também gosta muito dele. E com o tempo ela larga a prostituição e com o tempo ela larga, inclusive, de fazer sexo com ele. Porque ela é apaixonada. Quer dizer, quiseram fazer uma redenção tão completa, uma purificação tão completa da mulher, que ela deixou de fazer sexo até com ele. Que era o homem por quem ela era apaixonada. E aí ela conta essa história, que ela teve que começar a se prostituir porque ela teve que salvar a família de uma doença. No fim do livro ela morre, ela fica doente, ela morre. Mesmo fazendo todo esse sacrifício de parar de se prostituir, parar até de fazer sexo com o cara de quem ela gosta, ela acaba morrendo. E detalhe que ela ainda era muito jovem, ela tinha, se não me engano, 19 anos na época lá do romance. Então é como se a morte a redimisse, por assim dizer, né? Então essa foi a forma que José de Alencar encontrou para redimir uma prostituta. Engraçado, né, gente? Que a Lucila era a Lúcia. Na verdade, o nome dela não era Lúcia, era Maria, mas enfim. Mas chamam ela de Lúcia porque ela trocou de identidade com uma outra companheira dela na época. A companheira dela morreu e ela tomou o lugar dela e começou a se chamar de Lúcia. Gente, a Lúcia, ela é uma moça que engraçado que ela, no começo, ela parece se orgulhar muito de fazer aquelas coisas que ela faz e tal. Depois ela fica toda, né, para até de ter coisas ali com a mão. Mas ela tem um certo escrúpulo, né? Ela tem um certo escrúpulo. Por exemplo, ela não sai com o cara que primeiro a comprou, porque ela tem muita raiva dele. Ela não sai com certos tipos de homens, por mais que eles tenham dinheiro. E olha, eu acho que não dá pra... Eu não sei, né? Que eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu acho que não dá pra ganhar a vida fazendo isso. Se a mulher fosse vender, não dá pra ela ter muito escrúpulo, não. Naquela época eu não sei, porque sexo era muito caro e muito difícil. Hoje em dia que o sexo tá uma moleza, se a mulher quiser ganhar dinheiro com isso, ela não pode ter muitos dedos com isso, não. Né? E outra também que precisou morrer para o romance não ter um desfecho meio complicado foi a Iracema.
A Iracema, ao contrário da Lucila, a Iracema era virgem, né? A Iracema era virgem, a Iracema é super idealizada, assim como no Guarani o Peri também é mega idealizado, né? Mas é engraçado que o Peri não morre, né? O Peri é o super-homem, né? Em forma de índio, ele é o super-homem. Ele é o super-homem antes de ter super-homem. O homem fazia acrobacias, né? E como o romantismo ele tem essa coisa de valorizar as origens da sua pátria, né? O romantismo na Europa idealizava a Idade Média. O romantismo no Brasil idealizava o índio. Mas, você repara assim, por exemplo, o Peri com a Cecília, né? Ele não morre. Subentende que eles ficaram juntos no final, entendeu? Mas a Iracema precisou morrer. Por quê? Imagina que é porque ela era mulher. Era porque ela era mulher. E também aconteceu o seguinte, né? A Iracema, ela se apaixonou perdidamente pelo Martim, né? Que era um português. E ela não podia ficar com ele, até porque ela era guardiã de algo que era chamado de O Segredo da Jurema. O pai dela era meio que um pajé, ele era meio que um sacerdote ali na tribo, e ela era guardiã do segredo da Jurema, e para continuar sendo guardiã do segredo da Jurema, ela tinha que ficar virgem. Só que ela não quer. A mulher simplesmente não quer, o que ela faz? Ela, como o Martim respeitou muito ali o negócio, falou, não, tá bom, já que ela eu não posso, eu não vou ficar com ela, ele deixou pra lá, se bem que ele já queria, mas ele respeitou, até porque ele tava na tribo do pai dela, né? Então ele respeitou, por assim dizer. Não tinha muito disso não, gente. Vamos mandar a real. Só teve disso no livrinho porque era romance romântico, porque se fosse os romances de tocação de terror, os caras já chegavam lá, pegando as mulheres todas e acabou, né? Inclusive estuprando se precisasse. Mas deixa pra lá. Como ele é herói romântico, ele respeitou muito a demonstração do pai dela. Mas ela não quer saber. Então o que ela faz? Ela dá uma beberagem lá pra ele. Ele fica drogado, né? E aí ele sonha que está tendo relação com ela. Mas não era sonho, era de verdade. Abre-se o pressuposto que se fosse hoje em dia, né? Pô, você drogar outra pessoa pra ela ter relação com você é estupro, né? Então, a Iracema estuprou o Martim, gente. Pô, a heroína romântica estuprou o cara, mas é claro que o autor na época dizia, não, foi por amor, ela fez isso por amor, né? E ele até aí tá achando que foi só um sonho, não foi um sonho, né? Ela embebedou ele lá, não foi só bebida alcoólica, foi droga mesmo, né? As drogas que eles tinham lá na floresta. Ela drogou ele, fez tudo o que tinha que fazer com ele. Ela que fez, ela que foi ativa, porque ele tava meio que dormindo, ele tava grogue, meu. O cara tava grogue. Ela que fez tudo o que tinha que fazer. E no dia seguinte ela fala, eu não posso mais ficar na taba do meu pai. Ele fala, por quê? Porque isso rolou de verdade com a gente. E como, novamente, ele é muito respeitador, fala assim, não, de fato, eu não posso simplesmente largar ela por aí. Porque se fosse outro, largava ela por aí e falava, minha filha, fez porque quis. Né, minha filha, fez porque quis. Eu não fui atrás de ti, você ainda me drogou e meio que me obrigou a ter relação com você, então dane-se você. Mas não, como ele tinha esse senso de dever, e a menina era, e naquele tempo a virgindade era muito importante para a mulher, né? E o que ela faz? Ela segue com ele, e ele segue com ela. Só que assim, como ele já subentende que ele tinha uma noiva em Portugal, ela morre de ciúme dessa noiva quando ela fica sabendo. Para a situação também não dar em ruim para ela, porque ele não ia poder casar com ela, ele não ia poder ficar com ela. Assim como o rapaz que era o Paulo, lá da Lucila, não ia poder casar com uma ex-prostituta. Isso já escandalizou o suficiente a sociedade escrever um livro com uma heroína prostituta. Imagina se ela casasse. Naquele tempo ia ser um horror. Por isso que eu falo, a visão era muito diferente da de hoje. Mas a Iracema, ela não ia poder casar, simplesmente porque ela era índia, meu. O cara simplesmente... O que eles faziam? Eles se amaziavam ali com as índias e depois eles largavam fora. Sempre, 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 na história da humanidade, sempre.
O cara ia levar a mulher para Portugal. Não, meu. Na hora que ele fosse casar mesmo, assumir família mesmo, ele ia casar lá com a portuguesinha, não ia casar com ela. E para redimi-la, porque ela, enfim, né, é heroína. Para que ela não fique largada por aí, porque ela teve 2 filhos dele num parto difícil. Foram 2 ou foi 1? Acho que foi 1. Eu tô confundindo com outra. Era Moacir. O filho dela era Moacir, que disse que foi o primeiro cearense, né? Mas assim, eu confundi. E foi um parto dolorosíssimo. Quer dizer, a dor também redime a mulher, e tudo redime a mulher. Ela morre também. Por que ela morre? Porque não seria legal ele simplesmente largar a mulher para trás, e ela não sendo mais virgem, e ela sendo repudiada pela Taba, repudiada por todo mundo. Não, foi melhor ela morrer. Só porque ela não era mais virgem. É um negócio bem doido. Claro que tem os outros negócios lá da Aracema, né? Que geralmente coloca-se lá nos vestibulares, né? Era a anagrama para a América. Então foi a América violentada pelo português. Tudo bem, mas assim, primeiro que não foi nem ele, né? Que fez as coisas com ela. Foi ela que deu uma forçada de barra enorme para ele fazer as coisas com ela. Depois que já tinha feito, ele continua fazendo. Até porque ele teve que levá-la embora, né? E ela queria muito. Mas ela não... ela não foi violentada. Ela fez porque quis, ela quis muito mais do que ele até. Só que ela não podia ficar largada e também não podia casar com o português. Então o que acontece? Ela tem um filho dele, entrega o filho pra ele e morre. Entendeu? Então, o romantismo... Eu gosto muito de falar do realismo hoje em dia, porque o realismo ele mostra muito cru como é que é o negócio, mas o romantismo, ele tinha essa pegada de é melhor morrer por um ideal do que ficar vivo sem um ideal. É um negócio bem, nossa, bem romântico mesmo o negócio, não é bem? E, como dizia um professor meu, gente, é muito bonito, mas se fosse na vida real... já dá uma complicada, né? O romantismo, principalmente aquele ultra-romantismo, ele não é muito saudável, né? Não é muito saudável. Então, é legal da gente tentar também relegar isso pra literatura, né, gente? Não vamos trazer isso pra vida real. Porque na vida real pode dar num ruim bem grandão isso aí, né? Então, mas elas precisavam, enfim, ser redimidas. Tem muitas heroínas do José de Alencar que elas acabam casando, que elas têm filhos e tal, né? Mas elas estavam bem inseridinhas naquele contexto ali da burguesia carioca, né? Ele escreveu muito sobre o Rio de Janeiro, na época, né? Que era a capital do império na época. Mas, para a época, para idealizar uma mulher que não poderia ficar junto com o homem e que já tinha tido alguma coisa com ele, ela precisava morrer. É bem dramático mesmo o negócio, né? Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Te falar, hein, pessoal. Mostra esse vídeo para alguém aí que esteja estudando isso no ensino médio, esteja estudando a literatura, que é bem interessante da gente debater também. Tudo de bom, gente. Até a próxima.